Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José de Camargo Santos Gomes. A gente vai apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O tema é transporte de referência de nível, ou seja, nivelamento geométrico. E eu vou apresentar a nossa equipe que fez todo esse trabalho, que é o Pedro Henrique, né? O João Almeida, o Sérgio Alves, Marcos Alonso Vinícius e eu, José de Camargo Santos Gomes. Porém, o nosso objetivo aqui é falar sobre nivelamento. O que é o nivelamento? O nivelamento ele é utilizado muito em construções, rodovias, ferrovias. Ele é muito utilizado nessas três áreas. Nivelamento você vê no dia a dia. Onde você vai hoje você vê uma terraplanagem, você pode ter certeza que ali foi feito um nivelamento. Independente se vai ser uma edificação, se vai ser um campo de futebol, e não influencia muito o que vai ser, mas que o nivelamento ele tem que ser feito na obra. É um dos principais objetivos da obra é o nivelamento. Ele é uma função que não pode deixar de lado. Porém, existe três tipos de nivelamento. Vou abreviar um pouco aqui dos três tipos de nivelamento, porque o nossos colega vai apresentar um pouco mais na frente. Ele vai estar falando isso mais específico. Porém, os três tipos de nivelamento, quais são? É o nivelamento geométrico, trigonométrico, barométrico. Esses são os três tipos de nivelamento. E para que servem esses três tipos de nivelamento? Nossa. Porém, o que mais ele serve para a mesma função: nivelar, fazer o nível, tirar o nível de qualquer ponto. Porém, tem um que é mais eficaz do que os outros dois. O nivelamento geométrico, ele é o mais preciso de todos os métodos de nivelamento. Ele é realizado através de visadas horizontais, utilizando como instrumento níveis topográficos, mira verticais graduada. Esse é o equipamento, é o modelo que se vai usar para fazer nivelamento geométrico. E o nivelamento barométrico, ele é utilizado através de teodolito, estação total com visada com qualquer inclinação, mais rápida que a geométrica. Porém, por ele ser mais rápido, ele é menos preciso. E o barométrico, ele é realizado através de pressão atmosférica e altitude. O nosso objetivo de falar sobre nivelamento geométrico porque eles é um dos métodos, é uma ferramenta muito útil. Eu quero deixar bem claro aqui que o nosso objetivo é apresentar a melhor forma de se trabalhar. Quando você trabalha com uma estação total, você tem todos os pontos para colher, para tirar as medidas, fazer as visadas para poder estar fazendo o nivelamento. Meu nome é Pedro, falaremos agora da fundamentação teórica. Neste capítulo estão apresentados os fundamentos que embasam o conteúdo desenvolvido desta pesquisa e os dados aqui apresentados. Nivelamento. O nivelamento, também conhecido como levantamento altimétrico, é uma operação geodésica ou topográfica que se executa em uma determinada região e que permite determinar desníveis, ou seja, a diferença de altura de pontos da superfície em relação a outro. Essa desigualdade de altura, também de dois pontos, é a diferença de nível entre os mesmos. Porém, o nivelamento destes pontos não termina com a determinação das altitudes,
pois, além disso, é necessário transportar uma cota ou altura de um ponto já conhecido para os pontos nivelados. Tais pontos já conhecidos são chamados de referência de nível, denominados RN. A cota de um ponto nada mais é do que a distância vertical deste ponto a uma superfície qualquer de referência. Se tal referência for nível médio dos mares, ou seja, o geóide, a mesma passa a ser chamada de altitude ortométrica. Para realizar o nivelamento, são utilizados equipamentos chamados níveis, que podem ser ópticos ou digitais. Define com precisão um plano horizontal ortogonal à vertical em relação ao eixo vertical dos mesmos. Principais aplicações dos nivelamentos: elaboração de perfis de rodoviárias, ferroviárias, canais e rios, terraplanagem, lavoura de arroz, barragens, determinação de alturas de morros, torres e prédios, obtenção de quantitativos de volume. Nivelamento barométrico. Segundo Nadal, o nivelamento barométrico é baseado na relação existente entre a pressão atmosférica e a altitude. Tem pouca precisão. Há necessidade de efetuar correções devido às marés barométricas. Dispensa visibilidade entre os pontos a nivelar. Utiliza aneroides para a determinação da pressão atmosférica em campo. Nivelamento geométrico. Segundo Nadal, o nivelamento geométrico é o mais preciso de todos os métodos de nivelamento realizados através de visadas horizontais, utilizando como instrumentos os níveis topográficos e miras verticais graduadas. As altitudes, cotas, são determinadas com grande rigor e precisão. Esse método possui dois tipos de levantamento: o método simples e o composto. Boa tarde a todos, eu sou o Marcos, estudante de agrimensura. Estarei apresentando para vocês dois tipos de nivelamento. O primeiro é o trigonométrico e o segundo é o taquiométrico. Ambos são citados por Natal 2015. O trigonométrico ele é realizado através de teodolitos, estação totais, com visadas em qualquer inclinação. Mais rápido que o geométrico, porém menos preciso. As cotas são obtidas por meio de leituras de ângulos e distância. O segundo nivelamento, que é o taquiométrico, ele é semelhante ao anterior, que é o trigonométrico. Porém, as suas distâncias e a diferença de nível são obtidas com o uso de uma luneta. O taquiométrico é um método menos preciso. Referência de níveis, RN. Segundo o IBGE, as referências de níveis são os pontos de controle vertical, estabelecidos num marco de caráter permanente, cuja altitude foi determinada em relação a um ponto conhecido, e em geral é construído com o nome, o número de RN, altitude e o nome do órgão responsável. As referências de nível de apoio topográfico altimétrico, sempre que possível, devem estar vinculadas às referências do nível do apoio geodésico de alta precisão ou de fins topográficos. A vinculação deve-se dar por meio de intermédio de nivelamento geométrico duplo, nivelamento e contranivelamento, desde a referência de nível de apoio geodésico até uma das referências de nível de apoio topográfico. As referências de nível, espaçadas de acordo com o terreno, a área a ser levantadas e condições peculiares da finalidade do levantamento, devem ser implantadas por meio de nivelamento geométrico duplo, nivelamento e contranivelamento, em horários distintos, em princípio, a partir das referências de nível do SGB. São recomendados cuidados usuais, a fim de serem evitadas as ocorrências e a propagação de erros sistemáticos, muito comum nas operações de nivelamento geométrico, devendo, para tanto, ser consultados os manuais de fabricantes dos níveis e equipamentos. Nivelamento geométrico. Execução: posicionar as miras sobre os pontos, mantendo-as na vertical com auxílio de níveis cantoneiras. As leituras são feitas com fio nivelador, fio médio, e também com os fios estadimétricos,
fio superior e inferior. A medida das leituras dos fios superior e inferior deve ser igual à leitura do fio médio, com um desvio tolerável de 0,002 metros. O nivelamento geométrico por visadas iguais pressupõe as miras posicionadas a igual à distância do nível, aceitando-se uma diferença de até 2 metros. A distância do nível à mira é calculada por CS, onde S é a diferença entre o fio superior e o fio inferior. C é a constante estadimétrica do equipamento, em geral é igual a 100. Nivelamento geométrico simples e composto. Nivelamento simples é realizado através de uma única estação posicionado onde você faz várias leituras sem mudar o aparelho. O nivelamento composto, você sai de um RN, faz várias mudanças até chegar em outro RN ou voltar no RN de partida. Bom dia, meu nome é João Paulo e eu vou falar um pouco sobre os equipamentos necessários para se fazer o nivelamento geométrico e transporte de RN. Bom, o equipamento mais importante é o nível, que permite definir com precisão um plano horizontal ortogonal à vertical, definida pelo eixo principal do equipamento, e com isso realizar as medidas altimétricas do terreno. Esse equipamento é composto por uma luneta, nível de bolha, sistema de compensação para os níveis automáticos e dispositivo de calagem. Atualmente existem 4 tipos de níveis, que são os níveis mecânicos, que não são mais utilizados devido à sua baixa precisão e dificuldade de manuseio. Os níveis automáticos, onde a leitura de visada é nivelada automaticamente utilizando um sistema compensador. Esse tipo de nível ainda é utilizado, porém, existem 2 tipos mais utilizados, que são os níveis digitais, onde a leitura da mira é efetuada automaticamente, empregando miras com códigos de barra, e os níveis a laser, que lançam um feixe de raio a laser num plano horizontal, que podem ser visíveis ou não. Esse feixe alcança 360 graus e pode ser captado por um sensor acoplado às miras, ou uma máquina de terraplanagem, ou visto diretamente sobre a mira. Outros equipamentos necessários para se fazer os levantamentos são o tripé, que serve para posicionar o nível durante a realização dos trabalhos de campo, na maioria das vezes é feito em alumínio, a sapata, que é utilizada em linhas de nivelamento longas, para auxiliar a fixação da mira, que deve ser feita em material pesado, na maioria das vezes metal, e em cores chamativas, como vermelho e branco. E os níveis de cantoneira, que serve para manter a mira em posição vertical, sempre nivelada e em prumo, evitando os erros de leitura causados pela inclinação da mira. Outro equipamento de grande importância é a régua de mira, que nada mais é do que uma régua com graduação que serve para fazer as leituras das alturas do terreno. O seu comprimento pode variar entre 2 e 4 metros de altura, e com esse instrumento é possível realizar as leituras diretas e indiretas das alturas do terreno. Elas podem ser de madeira, que apresenta baixo coeficiente de dilatação, fibra de vidro, que não são fabricadas no Brasil e também apresentam baixo coeficiente de dilatação e tem o seu revestimento em PVC, de alumínio, que apresenta um grande coeficiente de dilatação, que pode ser corrigido com uma tabela de temperaturas gravada na própria mira, fornecida pelo fabricante. E as miras de Invar, que é uma liga de aço e níquel. Esse tipo de mira tem menor coeficiente de dilatação linear e deve ser utilizado apenas em nivelamentos geométricos de primeira ordem. Considerações finais.
Com o objetivo-chave é gerar um produto com altíssima qualidade de nivelamento topográfico, depende diretamente das características do terreno. No caso, está ligado à altimetria da área em estudo e do emprego correto dos equipamentos e métodos. A análise tem que ser executada minuciosamente com o objetivo de reconhecer cotas de todos os espaços em análise. Assim, conseguimos determinar e expor as diferenças de nível do local. Com todos os dados coletados para análise e usando um ponto como parâmetro, referência de nível RN, conseguimos ser efetivos para reconhecer as cotas dos demais pontos e chegar com precisão no relevo real do terreno de estudo. A calibração dos equipamentos é de suma importância para levantamento efetivo, pois com eles que executaremos o projeto. Com um projeto bem elaborado, conseguimos reduzir imprevistos nas construções, como financeiros e nos prazos pré-estabelecidos.